Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 127, sempre com apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Hoje nós vamos concluir a história deste espírito falso, Padre Ambroise, que Kardec nos traz o alerta sobre os espíritos impostores. Como nós vimos nas 2 semanas anteriores, Kardec conversou com o Padre Ambroise, ele falou que não era ele que tinha trazido aquela comunicação anterior, num diálogo com um outro espírito denominado Clemente XIV, e Kardec então conversou com esse espírito impostor, a quem ele perguntou o motivo desta falsa comunicação, e ele disse que essa comunicação se deu porque, de alguma sorte, alguém desejava esta comunicação. Vejam, o alerta para nós é muito interessante no sentido de que a comunicação é espiritual? Sim. A comunicação vem de um espírito? Sem dúvida alguma. Através de um médium, é um fenômeno mediúnico, portanto. Mas não significa que o conteúdo desta comunicação seja proveitoso, seja verdadeiro. Da mesma forma que uma obra recebida de um espírito, uma mensagem recebida de um espírito, seja necessariamente uma comunicação verdadeira, de conteúdo verdadeiro. É uma comunicação mediúnica, é alguém se dizendo ser determinado espírito, no caso aqui, alguém bastante famoso à época, mas o conteúdo não é verdadeiro. E Kardec, então, tentando, de certa forma, desmistificar aquela condição, ele pergunta se o verdadeiro Padre Ambroise se encontra nesse local no momento em que eles estão conversando com o falso Padre Ambroise. Então ele pergunta: em nome de Deus Todo-Poderoso, peço-lhe que venha. E o verdadeiro padre diz: estou aqui desde que o falso Padre Ambroise chegou. E aí Kardec vai perguntar então para este falso padre: por que abusaste da credulidade de pessoas respeitáveis para dar uma falsa ideia da doutrina espírita? E ele responde: porque se é propenso a faltas, é porque não se é perfeito. Então, o espírito se mostra muito inteligente, mas sabe da sua imperfeição. E por conta desta sua imperfeição moral, é que ele não conseguiu perceber naquele momento a presença do verdadeiro padre naquele local. Como nós vamos encontrar em várias obras que estudam a doutrina, espíritos inferiores não conseguem perceber a presença de espíritos superiores, a menos que esses superiores permitam, se tornem visíveis aos inferiores. Então ele reconhece: olha, eu só fiz isso porque eu sou imperfeito, eu tenho as minhas dificuldades. Mas Kardec insiste na questão. Não pensaste ambos, ele e o espírito que se fez passar por Clemente XIV, que um dia o vosso embuste seria reconhecido e que os verdadeiros Padre Ambroise e Clemente XIV não poderiam se exprimir como fizesses? Ou seja, não pensaram vocês que aquela linguagem que se utilizavam seria facilmente reconhecida? E ele responde: os embustes já foram reconhecidos e castigados por aquele que nos criou. Então eles demonstram arrependimento e também relatam que de alguma forma houve alguma situação constrangedora para eles por se passarem por essas outras pessoas. Sois da mesma classe dos espíritos que chamamos batedores? Vejam que nós estamos trazendo um estudo contínuo. Já vimos em estudos passados, em programas passados, a história desses espíritos batedores, espíritos brincalhões que são colocados muitas vezes nesses lugares para chamar a atenção para a realidade espiritual. E Kardec pergunta: sois da mesma classe que eles? E ele responde: não, porque é preciso ainda raciocínio para fazer o que fizemos lá naquela comunicação mediúnica. Ele vai dizer então que a sua condição é um pouco diferente,
porque eles ainda conseguem refletir um pouco mais, têm um pouco mais de sabedoria do que aqueles que são convidados a simplesmente produzir barulhos, produzir esses ruídos em algumas residências. Aí Kardec finalmente pergunta então ao verdadeiro Padre Ambrósio: esses espíritos impostores os veem aqui? E ele responde sim, e sofrem com a minha visão. Então agora ele se mostrou e eles se sentem envergonhados, se sentem, é claro, constrangidos por conta desta condição. Aí Kardec fará duas perguntas muito interessantes ao Padre Ambrósio e a esses espíritos, e que nós precisamos refletir um pouco para compreender essa realidade. Kardec pergunta assim: esses espíritos estão errantes ou reencarnados? Então, estão no plano espiritual ou são espíritos que estão encarnados e vieram ali por conta dessa comunicação? E o Padre Ambrósio responde: errantes, não seriam bastante perfeitos para se desligarem se estivessem encarnados. Então, nós já vimos esse tema em estudos anteriores. É possível que espíritos encarnados venham trazer comunicação, mas desde que tenham uma certa perfeição, tenham conhecimento, tenham uma altura moral para conseguir se desligar do corpo físico e vir trazer essa comunicação. Se você for estudar as comunicações, os relatos que constam na Revista Espírita, e aqui nós temos que ter consciência que estamos em 1858, quando se iniciavam os estudos da doutrina espírita, Kardec geralmente pergunta no início dessas comunicações: sois um espírito encarnado ou um espírito errante? Porque, por certo, muitos espíritos encarnados vinham trazer comunicação. Então ele responde que esses que prestaram comunicação eram desencarnados, eram espíritos errantes. E vós, Padre Ambrósio, em qual estado estáis? Encarnado ou desencarnado? Encarnado em um mundo feliz e sem nome para vós. Então vejamos que este espírito que foi trazido a uma falsidade é um espírito muito elevado. É alguém com um grande conhecimento, com uma condição moral muito elevada, que já não habita mais o planeta Terra, habita um outro mundo, e que ele, por conta até dessa sua elevação, prefere nem nominar, diz um planeta, um mundo sem nome para vós. Está encarnado em outro mundo mais elevado, com certeza, um mundo superior ao nosso. E estes espíritos que se fizeram passar por ele, certamente sabendo desta sua condição, tentaram, de alguma forma, se utilizar deste nome que ele guardava entre nós encarnados para uma brincadeira, para uma situação falsa que nenhum propósito tinha. Mas vejamos, o que é importante destacar dessa história: alguém se colocou pronto a receber essas comunicações. E embora tenha havido posteriormente uma análise e se desconfiado dessas comunicações, este médium, esses trabalhadores da mediunidade, não foram poupados desta situação. O que significa que todos nós que trabalhamos com a mediunidade, que estudamos, que nos dedicamos, e mesmo que estejamos em uma casa espírita, podemos ser vítimas dessas falsas comunicações. Ah, mas a espiritualidade não nos protege? Sim, ela nos protege. Mas todos estamos aqui para um aprendizado. Nós que recebemos a mensagem, estes espíritos que foram colocados à prova, porque o que acontece com eles serve de lição para outros, e todos estamos aqui para sermos aperfeiçoados nesta comunicação. Então, é permitida a comunicação falsa para que nós possamos avaliar o seu conteúdo e distinguir. Não, isso é verdadeiro, isso não é verdadeiro. Esta comunicação, embora proveniente de um espírito, tem um conteúdo que é proveitoso ou não, é simplesmente uma comunicação qualquer. Tenhamos cuidado, então, com essas comunicações do mundo espiritual, que fazem projeções de datas, de locais, de acontecimentos, de previsões do futuro, porque nem sempre são previsões verdadeiras, avalizadas, e nem sempre os nomes de que esses espíritos se utilizam são
daqueles que realmente eles dizem ser. Tenhamos cuidado com essa situação, com as comunicações do mundo espiritual. Você já viu aquelas pessoas que costumam dizer que estão vendo espíritos em qualquer parte, em qualquer lugar? Você não é uma dessas pessoas? Kardec vai nos falar sobre esse tema na próxima semana. É possível que alguém esteja enganado ao ver espíritos? Aguardo você na próxima semana para nós continuarmos refletindo Kardec. Que Jesus abençoe o seu final de semana, muita paz nesses próximos dias e nos encontramos aqui na próxima sexta-feira. Tchau!